Fala galera, meu nome é Gustavo Falcão e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Design Oficina. Hoje a gente vai fazer a parte 3 e final da sequência de vídeo Como fazer um armário de MDF do zero, quase sem máquinas e ferramentas. No primeiro vídeo a gente aprendeu a mexer no corte cloud, que é para fazer encomenda das nossas peças de MDF, com fita de borda e todos os recursos necessários. Na parte 2 a gente montou esse móvel, né? O móvel chegou aqui na minha oficina e a gente montou ele aqui, eu mostrei tudo para vocês. E nessa parte 3, como eu falei para vocês, a gente vai aprender a mexer no programa de modelagem 3D que eu uso, é o SolidWorks, beleza? Então se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like e toca no sininho para receber notificações e vamos embora pro vídeo. Para a gente começar, gente, eu separei algumas imagens aqui só para mostrar para vocês algumas possibilidades desse programa, né? Na verdade, são infinitas as possibilidades. É um programa feito para engenheiro, designer, projetista de modo geral, né? Então ele faz desde coisas orgânicas até coisas bem específicas, assim, vários modelos bem complexos, sabe? Com muitas partezinhas. Vocês vão ver que tem a opção de fazer uma parte, de fazer uma montagem, de fazer desenho técnico. Então, por que eu estou falando isso? Eu pensei muito se seria o programa ideal para mostrar para vocês. Afinal, o nosso foco era em montar um armário, né? E existem vários softwares hoje em dia no mercado, alguns de graça, outros não, que são focados em marcenaria. E ele já tem vários facilitadores que o SolidWorks, que é o programa que a gente vai aprender, não tem. Então eu achei que seriam mais adequados para esse momento. Mas o SolidWorks é um programa muito completo. E como o nosso canal aqui também aborda muito do it yourself, que é projeto puro, né? Eu uso muito SolidWorks para fazer várias coisas do it yourself. Né? Projetos assim que não são de marcenaria, mas são projetos legais. Eu vou mostrar para vocês, eu vou continuar e vou mostrar porque eu acho que vale muito a pena. E mais para frente eu vou procurar um software bem mais focado em marcenaria, que provavelmente ele já vai gerar tamanho de peça, quantidade, plano de corte, umas coisas legais assim. Beleza? Então vamos começar aqui a ver como funciona o SolidWorks. O meu já está aberto aqui. Isso aqui é uma página inicial que, dependendo o meu é 2020, dependendo do ano que você tiver conseguido o seu SolidWorks aí, ele vai ser um pouco diferente, mas o importante é essa parte aqui, ó, que é Part, Assembly e Drawing, que quer dizer, peça, né? Nesse caso que a gente vai fazer uma peça, e a montagem, que várias peças você pode jogar numa montagem e botar as relações que elas vão fazer essa montagem. E drawing, que é desenho. O desenho é o desenho técnico, né? Isso é muito bom para você fazer um desenho técnico bem completo da sua peça. Dá para você cortar a peça, dá para fazer várias vistas, enfim, é muito legal isso aqui. Mas a gente vai trabalhar com a parte, né? Que é a peça, então vamos clicar aqui em peça. Bom, primeiro eu queria mostrar um pouquinho da interface aqui do SolidWorks. O meu está em inglês, eu sou acostumado com ele em português, mas esse 2020 só veio em inglês, então vamos assim mesmo. Aqui na coluna da esquerda a gente tem um histórico aqui do nosso projeto, né? A gente tem os nossos planos, que eu já vou falar deles, são importantíssimos pra gente. Algumas coisas mais aqui, tem o nosso ponto de origem, né? Que ele, enfim, também é um centro do nosso projeto, e depois que a gente começar a fazer as coisas, vão começar a aparecer como se fossem camadas aqui, que a gente vai podendo editar cada uma delas, independente do momento do projeto. Eu posso ter 30, 40, 100 camadas aqui, ou seja, partes, revoluções, extrusões, e eu posso ir editando cada uma delas. E aqui em cima a gente tem uma série de abas, né, que a gente vai usar basicamente essas duas primeiras aqui. Essa aqui de sketch é a aba de ferramenta de desenho. Então eu tenho aqui linha, círculo, retângulo e outros formatos aqui. Eu tenho a ferramenta de medição, que ela vai servir não só para você ver a medida, mas principalmente para você adicionar a medida no seu desenho, e a gente já vai ver isso. E aqui eu tenho também a aba de extrusão, né, que é a aba que cria o volume. Porque o SolidWorks ele funciona dessa forma. Você vai escolher um plano, aqui a gente tem 3 planos iniciais, que é o frontal, o plano superior e o plano da direita, né, o da esquerda, mas eles estão os 3 aqui situados no mesmo eixo. Deixa eu ver se a gente consegue aqui, ó. Os 3 começam no eixo aqui, que é a origem, né? Todos eles passam o centro desse plano por aqui. Bom, então como é que funciona aqui
o nosso 3D do SolidWorks, como é que a gente começa a modelar? A gente vai escolher um plano, inicialmente a gente tem esses 3 planos, frontal, plano superior e plano direito, e a gente escolhe um, vamos dizer, vou escolher o plano frontal. Clico com o botão, pode ser direito ou esquerdo, que ele vai me dar essas opções aqui. E eu vou escolher Sketch, que é desenho, né? Então eu preciso fazer um desenho nesse plano. E depois que eu fizer um desenho, eu gero um volume a partir desse desenho. E esse desenho, ele precisa ter contorno fechado. Eu não posso chegar aqui, fazer isso aqui, ó, e achar que ele vai gerar um volume a partir disso. Não vai, porque ele não vai entender. Eu preciso fechar aqui, ó, esse volume, ele vai ficar cinza aqui, e ele entende que isso aqui é um volume, por mais esquisito que tenha ficado, né? Geralmente a gente começa a trabalhar, pelo menos os projetos mais simples, com retângulos e círculos. Mas, de qualquer forma, essa é a base, né? Então, só um exemplo rápido aqui. Eu não vou setar medida nem nada, mas eu vou vir aqui, ó, fiz um desenho, vou na minha aba de extrusão, né, na minha aba de volume, eu vou fazer isso, eu vou extrudar, sei lá. Eu vou dar um volume nessa peça. Vocês reparem aqui o seguinte, ó, a gente tem aqui blind, que é cego, né, que é uma forma de extrusão, é a mais básica, então a gente vai começar por ela. E ela consiste em simplesmente botar a medida que você quer. Então eu posso botar aqui 50 milímetros, 100 milímetros, qualquer coisa, né, 1000 milímetros, enfim. Posso fazer um tubo aqui, se eu desenhasse outro círculo dentro. Aliás, isso é interessante, ó. Vamos voltar aqui para o desenho. Se eu desenhar outro círculo aqui dentro, ó, ele vai entender, vamos ver se ele vai entender, porque eu já comecei a fazer extrusão. Ele vai entender quando eu fizer a extrusão que isso é não um círculo fechado, mas um tubo, né? Porque eu fiz 2 círculos e aí eu gerei um volume fechado aqui dentro. Claro que a gente tem esse volume fechado, mas quando a gente tem 2 volumes sobrepostos, ele entende que tem outro volume aqui. Tanto que, se eu fizer agora outro círculo, provavelmente ele vai ficar confuso e não vai fazer nada. Vamos ver se ele consegue. Ele não consegue entender onde que tá. Então, essa é a base. Eu vou descartar aqui o meu desenho. E essa é basicamente como funciona o SolidWorks. E aí, então, vamos aqui para o desenho. Ó, eu vou fazer um desenho aqui no plano frontal. E uma coisa que a gente tem que fazer com o nosso desenho é o seguinte. Ó, aliás, vamos aqui às ferramentas. A gente tem linha, a gente tem círculo, mas a gente vai trabalhar muito com retângulo, porque a gente vai fazer as peças do nosso armário, né? Então, a gente tem 2 tipos de retângulo que eu uso, que são muito usados, né? Não eu particularmente, mas são muito mais usados do que os outros. O que você clica no centro e gera o retângulo, né? No centro e mais um lado. Deixa eu desfazer aqui. O que você clica numa ponta, estica ele e vai para outra, né? E outras opções, são essas que eu mais uso. Eu gosto muito dessa do centro aqui, porque eu posso chegar aqui e jogar o meu retângulo aqui. Posso, mas se eu jogar o meu retângulo já posicionado nesse centro de referência aqui da minha área, né, de trabalho, ele já vai me posicionar no espaço. E isso é uma das coisas, além da medida, isso é uma das coisas, o posicionamento no espaço, que vai amarrar o nosso desenho, que vai ser importante para a gente, enfim, vai ser importante para o projeto a partir do momento que você começa mesmo, né? E vocês vão entender melhor por quê. Mas então, como é que rola esse negócio aqui, ó? Vocês estão vendo que essa linha tá azul, certo? Ok, quando a linha tá azul é porque ela tá editável, ela não tem medida definida, então ela tá passeando de uma forma livre aqui. Agora, se eu chego aqui, ó, nessa Smart Dimension, né, que é dimensão inteligente, e eu digo que essa linha tem 70 milímetros e essa outra tem 50, as minhas linhas todas ficam pretas e eu não consigo mais mexer nelas, porque as medidas já estão definidas e elas não estão mais passeando no espaço. Fora as medidas do próprio retângulo, eu posicionei esse retângulo com centro naquele centro, né, na minha origem aqui em vermelhinho no início. Por isso ele ficou já totalmente definido. Se eu tivesse feito a mesma coisa aqui, ó, posto medida aqui, independente da medida, tá? Vou pôr um 20 aqui só para facilitar e não fugir. Ele não vai ficar preto. Por quê? Porque ele está
voando no espaço, nenhum ponto e nenhuma linha que está definida ainda, apesar das medidas estarem. Então, vamos supor, eu vou selecionar eu selecionei essa, vou selecionar com Ctrl e vim aqui para as relações, que a gente já vai falar das relações, vou botar para eles se tornarem colineares, né? A linha deles estarem alinhadas. Você repara que já tenho duas linhas pretas, a de cima e a de baixo, porque elas não estão mais podendo voar no espaço, elas estão pré-definidas. Os pontos ainda não, essas linhas aqui ainda não, né? Mas elas já estão, essas linhas pretas já estão pré-definidas. Quando eu chego aqui e boto mais uma medida, tudo fica preto para ficar definido. Então, essas definições são importantes para o nosso desenho ficar amarrado e não prejudicar o nosso projeto, né? Quando a gente tiver com ele bem mais avançado, e vocês vão entender por quê. Bom, o SolidWorks é um programa paramétrico. Paramétrico quer dizer que ele trabalha através de relações, medidas, e você consegue editar isso mesmo que você esteja com um projeto bem avançado. Isso é muito legal. Mas ele também tem umas coisinhas assim, com essas relações criam, você tem que saber explorar os problemas que ele vai te criar. Mas enfim, não vamos criar problema por enquanto. Vamos continuar aqui. Antes de ir para o nosso armário, eu queria falar das relações e das medidas. Eu posso chegar aqui e botar as medidas, como eu falei para vocês, para definir o meu desenho. Mas eu também posso usar as relações, como eu usei aqui no início, né? Quando eu situei esse retângulo em cima, o centro dele em cima do centro do espaço, eu fiz uma relação de posicionamento aqui, ó, relação de coincidência. Então essas linhas estão todas coincidentes entre si, o centro delas com o centro do meu espaço. Já esse cara aqui não estava coincidente, né? Ele só tem duas coincidências aqui, que é uma de uma linha com a outra, centro e centro. Ele não tem três como essa. Essas coincidências são relações, assim como esse carinha aqui, ó, todas as relações vão aparecer em verde. Essa relação quer dizer que essa linha daqui, que eu fiz a partir do retângulo, é horizontal. Quando você faz um retângulo, ele já diz que essas duas linhas são horizontais e essas duas são verticais. Ele já cria essas relações para você não poder puxar esse ponto para cá e fazer um ângulo aqui, entendeu? Então ele já entende como vertical. Aqui, ó, se eu tirar a vertical, eu posso fazer um ângulo. Olha como é que bagunça o negócio, entendeu? Então ele já dá a relação aqui para a gente já poder ir situando. Essas relações são muito importantes, vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Bom, então a próxima coisa que eu queria falar para vocês é em relação às formas de fazer um projeto, né? Vocês viram que a essência do programa é você fazer um desenho em cima de um plano e você fazer um volume em cima desse desenho, a partir desse desenho. Mas uma coisa que é interessante é o seguinte, a cada peça que eu faço, aqui a gente tem um armário que tem tampo, lateral, porta, base, a cada peça que eu faço, por exemplo, um tampo, ele gera 1, 2, 3, 4, enfim, ele gera aqui 6 faces e todas essas faces eu posso usar para começar um novo desenho. Na verdade, essas faces viram planos, eu não preciso botar o meu desenho aqui em cima dessa face, eu posso usar ela, fazer um desenho aqui, ó. Posso usar ela como plano, tá? Ó, eu posso fazer um desenho, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu fazer dar um exemplo bem tosco aqui, ó. Eu usei essa face daqui como plano e fiz um desenho aqui, tá? Ou seja, o plano é propagado através do espaço todo, né? Ele não precisa ficar aqui em cima, como eu falei. O que isso quer dizer? Que a gente pode fazer o nosso projeto de milhões de formas diferentes. Eu abri aqui dois armários iguaizinhos que foram feitos de formas diferentes e eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui, olha que legal, ó. A gente tem dois armários aqui. E aqui a gente tem meio que a árvore genealógica deles, né? Como se fosse uma timeline, como se fossem as camadas aqui. A gente pode explorar todas essas camadas, que são, nesse caso aqui, a porta, esse aqui é a prateleira e tudo mais. Por exemplo, vocês estão vendo aqui esse íconezinho, né? Esse ícone é para criar um volume positivo, no caso para fazer extrusão. Esse íconezinho aqui, a gente já vai ver ele é para tirar volume, ele é para criar um buraco, né? E eu usei isso para fazer o encaixe do meu fundo aqui, né? Mas a gente já vai ver isso. Bom, eu tenho aqui duas árvores, digamos assim, genealógicas, né? Vamos chamar assim, um pouquinho diferente. Eu vou pegar cada uma delas, vou jogar para cá, ó. Isso quer dizer que eu quero sumir com todos os processos que eu tive embaixo, só quero deixar o primeiro. Eu posso sumir com todos também, mas eu vou deixar aqui o primeiro para a gente entender. Então o primeiro aqui nesse caso foi a base do meu armário.
E o que foi o primeiro aqui? O primeiro foram todas as peças. Bom, mas como assim? Como é que você fez isso? Aqui nesse primeiro, eu comecei fazendo a partir do plano superior. Eu vou abrir aqui, ó, abrir a minha setinha, eu posso ver o meu desenho. Então ele fica azulzinho aqui embaixo, ó. Esse é o meu desenho que gerou o meu volume, que é esse volume aqui. E esse cara aqui, como é que foi o desenho dele? Esse desenho já foi... Lembrando, o desenho tem que ser criado todo num plano. Cada extrusão dessa vai ser de um desenho que você faz. Então, esse desenho aqui eu já fiz todas as peças de uma vez, a partir do perfil delas. Eu botei que era 18mm, né, que era a espessura do meu MDF, e eu fiz o volume delas como se fosse a profundidade do armário. Nesse caso aqui, o meu volume foi o 18mm, a espessura do MDF. Então, nesse caso aqui, é muito mais rápido. Eu sempre faço armário assim. O que a gente tem que ter em mente aqui? O armário está começando todo no mesmo plano, que foi o meu plano de desenho aqui, né? Onde tem o meu desenho. E ele está chegando todo no mesmo plano, então eu posso usar uma extrusão só. Nesse caso aqui também, mas o que aconteceu aqui? Ó? Eu fiz depois as laterais. Cadê os desenhos das laterais? Vamos abrir aqui. Eu desenhei nesse plano aqui, no plano que... a minha base me gerou, né? Então eu pedi para desenhar nesse plano aqui, desenhei esses retângulos aqui, botei que tinham 18mm e pedi para ele criar um volume aqui de altura, né? Então meu volume criado foi a altura. Então vocês veem que a partir de determinado desenho eu crio o volume que eu quiser. Eu fiz de um jeito aqui, né? Ó, fiz meu tampo. Aí eu já fiz um rasgo aqui, que depois a gente entra nesse detalhe. E aí fiz também o meu fundo, que esse fundo foi com rasgo, e fiz as minhas portas. Aí já foi mais ou menos igual. E aqui nesse cara, eu fiz um tipo diferente de fundo. Vamos tentar dar uma olhadinha aqui, ó. Eu fiz um tipo diferente de fundo, tudo bem, mas não é essa a questão. A questão é que você consegue modelar de várias formas diferentes, tá? Vamos subir um pouquinho, ó, que eu quero que vocês vejam aqui. Vamos focar nesse cara aqui, ó, tá? Como é que eu fiz ele? Plano frontal, deixa eu editar o meu esboço aqui. E eu fiz aqui o meu tampo, eu fiz a minha base, eu fiz a minha lateral e a minha outra lateral, certo? Beleza, vamos fazer um móvel desse já. Mas eu só quero mostrar para vocês. E aí, eu fiz aqui um outro desenho. Esse desenho agora foi na parte de trás do móvel, então... Vamos para a parte de trás e eu queria falar a respeito de um atalho que tem aqui no teclado. Quando você aperta, segura o Ctrl e aperta o 1, ele vai para a vista frontal. Segura o 2, ou melhor, segura o Ctrl e aperta o 2, vista traseira. 3 vai para uma das laterais, que eu acho que é a esquerda. 4, direita. 5, superior. Ctrl 6 vai para baixo. Ctrl 7 para perspectiva, que eu uso muito. E o Ctrl 8 é para a face que você está editando. Aperta aí que vocês vão entender. Então aqui é o seguinte... Esse desenho eu fiz, vou botar Ctrl 2 aqui, ó. Vocês podem ver que ele não está colado nem nessa linha, nem nessa. Ele está aqui no meio. Por quê? Porque eu pedi para ele tirar volume com essa ferramenta daqui, né? Eu desenhei aquilo e pedi para ele tirar aqui. Deixa eu... A outra coisa que a gente usa aqui, além desses dois, é essa ferramenta daqui, ó. Que é a trena, né? Essa avaliação aqui, você pega a trena, você pode medir as linhas e tudo que você precisar. E eu clico aqui em cima, ó, eu afundei 6,5mm. O meu armário vai ter um fundo de 6, né? Então eu fiz esse desenho aqui, né? Um retângulozão grande, e eu pedi para ele tirar 6,5mm de volume. Então é uma outra ferramenta, né? Você pode criar volume ou retirar volume. Vamos voltar aqui um pouquinho então, só para a gente ver algumas ferramentas mais. Esse cara aqui vocês já entenderam, cria volume a partir de um desenho. Esse aqui também bem simples, né? Esse aqui também vai criar, só que, como é que ele funciona? A telinha que pode chegar para vocês é essa daqui, talvez. Então vamos na parte, ok. Vou criar um novo aqui, vou fazer o seguinte, o plano frontal, para a gente explorar um pouco os nossos recursos aqui, ó. Outro atalho que a gente tem aqui, ó, quando você segura o botão direito do mouse e arrasta um pouquinho para o lado, ou para o outro, ou para cima, ou para baixo, ele tem essas opções de atalho rápido. Então vou botar no meu círculo aqui, ó. Peguei, ele já me sugere
fazer uma relação aqui com o centro. Isso é muito legal também, ó. Vou fazer aqui mais ou menos na linha. Não quer dizer que eu tenho medida certa, mas quer dizer que ele me sugere essa relação. Então eu fiz um círculo aqui, ó. Esse cara aqui que eu não falei para vocês ainda, esse Smart Dimension, ou já falei, já não lembro mais. Aí eu posso clicar nele e eu posso clicar no meu círculo, por exemplo, ele vai me sugerir, né? Ele vai falar para eu botar o diâmetro. E aí eu tenho que dar mais um clique em qualquer lugar aqui fora para botar o meu diâmetro. Eu vou botar aqui, sei lá, 30 milímetros. Beleza. Outra coisa que eu tenho que fazer é situar ele no espaço, como eu falei para vocês. Então, eu botei a medida do meu círculo, não tem o volume ainda, que a gente não está fazendo a extrusão ainda. Eu tenho que situar ele no espaço, a única coisa que eu tenho para situar é o meu ponto aqui. Então, clico no meu ponto, clico no centro, na lateral. Se você clicar na lateral no centro, tanto faz, a não ser que você segure o Ctrl. Por quê? Cliquei aqui, ó, ele vai me dar a partir do centro. Mas, se eu vier, de novo, se eu vier, clico aqui, seguro o Ctrl e clico na lateral. Opa, ele não entendeu. Clico aqui, seguro o Ctrl ou Shift? Deve ser o Shift, de novo. Shift. Então, seguro o Shift e clico na lateral, aí sim ele vai me dar a medida tangencial ao círculo. Beleza. Então, ESC para desselecionar tudo. Vou clicar de novo aqui, vou clicar no centro lá para ele botar minha medida. E vou botar aqui 45, só para a gente ter uma distância aqui definida. E olha só, eu defini ele lateralmente, mas ó, ele ainda está... Aliás, olha que interessante, eu defini o centro. Então ele gira mantendo a distância de 45 ao redor desse cara. Quando ele me deu aquele traçado no início, ele não estava definindo uma relação, ele só estava me sugerindo botar ali. Agora eu vou definir uma relação para esse cara ficar no espaço, ó. Eu quero que ele, centro, ou tanto faz aqui, porque eu acho que ele vai jogar do mesmo jeito. Não, vamos de centro. Centro, mais o meu ponto, eles sejam horizontais um em relação ao outro. Se eu botar vertical, essa bola vai vir aqui para baixo para eles ficarem verticais. Se eu botar horizontal, de novo, tá aqui, ó. Se eles botarem horizontal, se a gente botar horizontal, eles vão ficar horizontais, se botar coincidente vai ficar um em cima do outro. Então, horizontal, ficou tudo preto, situei tudo, tenho aqui uma relação definindo uma posição e tenho aqui uma medida definindo a outra posição. Beleza? Ok. O que mais que a gente pode fazer aqui? Então vamos aqui, eu vou pegar uma linha, vou desenhar essa linha aqui, porque tem o seguinte, em relação à linha, você pode desenhar uma linha comum, que é essa, ou uma linha de centro. Essa linha de centro, ela é só uma linha de referência no seu desenho, né? Quando você cria uma linha de centro, ela não entende que você quer gerar volume a partir disso. Você usa a linha de centro para várias coisas diferentes. Uma é para te situar, outra é para fazer espelhamento de peça. Se eu selecionar essas duas peças e mandar espelhar, ele vai pegar esse círculo e vai copiar para cá. E eu tenho como fazer também, vou aqui, ó, agora que eu já tenho um desenho, eu vou aqui na minha aba de volume e vou fazer com esse cara aqui, ó, revolução a partir de um eixo. Esse recurso ele precisa de uma linha de centro para fazer a revolução. Então a minha linha de centro aqui e o meu círculo fazem essa revolução. E olha que bacana. Ele fez uma rosquinha lá pra gente. Legal, né? Então a gente tem também aqui esse cara que, em vez de seguir um eixo, você pode fazer o seu círculo e fazer uma linha aleatória, que esse círculo vai seguir essa linha aleatória, fazer uma espécie de minhoca, né? Então é outra coisa bacana também, que é esse sweep boss aqui. Enfim, tem outras coisas aqui como fillet, tá? Se eu tiver uma peça quadrada, eu posso vir aqui e fazer um fillet. Eu só preciso escolher o tamanho dele aqui, tem uns fillets diferentes. Mas vamos esquecer um pouquinho esse todo aqui agora, que eu já apresentei um pouco para vocês, e vamos fazer um armário, né? Que é o que a gente está interessado aqui. Bom, vamos lá, eu vou deixar esses armários aqui, todos minimizados, e vamos fazer o nosso armário. New, parte, beleza. Plano frontal, cliquei, venho aqui no meu retângulo, eu vou clicar aqui no centro, e essa é a melhor forma de fazer armário para mim, vocês vão entender, ó. Eu tô aqui com uma ferramentinha aqui na minha mão de lápis e retângulo. Se eu clicar, ele vai fazer outro. Cliquei com ESC agora, tirei tudo, tá? Ó, eu tô com ela aqui, se eu clico ESC, eu volto para minha seta, beleza? Então, eu tenho aqui o meu retângulo já posicionado no centro, mas sem medida alguma. Eu vou botar aqui, ó, vou pegar medida inteligente, vou falar que esse cara aqui tem
70 centímetros. Por quê? Eu vou fazer o meu móvel do mesmo jeito que eu falei daquelas duas formas lá, que eu falei que era a melhor forma, que era já desenhando todos os perfis e fazendo uma extrusão só, beleza? Então, 700 milímetros aqui na frente dele, e eu vou ter aqui, sei lá, mais ou menos uns 600. E aí, é o seguinte, essa linha daqui, que ele está entendendo que é um volume, porque ele está cinza, não é bem assim, não é isso que eu quero fazer. Então, eu vou selecionar tudo, e uma coisa em relação à seleção, ó, vocês podem ver, ó, se eu jogo a seleção da esquerda para a direita, eu tenho uma seleção azul. Se eu jogo da direita para a esquerda, eu tenho uma seleção verde. Qual é a diferença? Seleção azul, ela só vai selecionar as linhas que ficam completamente dentro desse retângulo azul. Ou seja, nesse caso, só essa. Aqui, ó. Eu só tenho essa linha e esse ponto que ficaram totalmente dentro. E esses dois pontos, claro. Mas se eu tenho o verde, ó, ele vai selecionar tudo que passou pelo verde, ó. Entendeu? Essas não, mas tudo que passou aqui no verde vai ficar selecionado. O azul não, já é diferente. Aqui não selecionou nada. Aqui só selecionou uma linha e é isso aí. Bom, vou selecionar tudo aqui com o meu retângulo azul, tanto faz nesse caso. E a gente tem uma opção aqui, ó, for construction. Isso quer dizer para construção. Ele está acionado, eu vou desacionar tudo. Você vê que todas as linhas, nenhuma delas fica pontilhada. Então, ele está criando um volume inteiro. Eu quero o contrário, eu quero botar tudo para construção, porque isso aqui vai ser só uma referência e um facilitador para eu construir meu armário. Vejam a velocidade que eu vou desenhar tudo agora, ó. Peguei o meu retângulo aqui, clicando nesse ponto eu já estou criando uma relação automática dizendo que a primeira ponta do meu retângulo está exatamente em cima desse vértice aqui, e ela não vai se mexer. Quando eu clico aqui em cima da linha, eu crio outra relação. Ele só tem esse movimento, porque linha é linha, não é ponto, né? Beleza. Isso daqui é o meu tampo, eu estou vendo de frente. Vou continuar aqui no meu retângulo, ó. Clico aqui para fazer minha base. Vou clicar em cima da linha e no espaço aqui para fazer a minha lateral, e em cima da linha aqui para fazer a outra. E eu vou trabalhar 80% com relações aqui. Como é que vai ser isso? Primeira relação que eu vou fazer, ó, eu vou usar o meu retângulo azul aqui, ó, para iluminar esses dois, a espessura, né? As duas espessuras aqui. Seguro Ctrl e ilumino mais esses dois aqui, ó. E eu vou dizer, aqui vai aparecer todas as opções de relação para mim. Se eu tirar o meu mouse daqui de cima, ele vai estar aparecendo ali na coluna da esquerda. Mas eu vou botar aqui, ó, Make Equal, tornem eles iguais, beleza. Estão todos iguais, então se eu aumento aqui, ó, vai todo mundo aumentar junto. Se eu diminuo, vai todo mundo diminuir junto, beleza? Então eles estão todos iguais. Vou deixar aqui mais ou menos e vou criar outras relações, como por exemplo, ó, reparem o que está dentro do retângulo azul, ó, só essas linhas menores, tá? Eu vou dizer que essas linhas menores, elas estão no mesmo, são colineares, elas são, né, estão na mesma linha, digamos assim. Eu não defini que elas estão a tantos milímetros ou centímetros de nada, mas eu falei que elas seguem a mesma linha. E vou fazer igual para as partes de baixo, tornar colineares, beleza. Então, elas já são colineares e eu vou agora aqui definir a minha espessura, tá? Eu gosto de definir a espessura no final porque eu posso trabalhar com esse cara aqui maior, fica mais fácil de clicar. Eu vou aqui, ó, clico com o direito, subo e caio aqui no meu Smart Dimension. Eu vou clicar aqui em cima e vou botar 18 milímetros. E aí uma malandragenzinha aqui é o seguinte, ó. Eu tenho aqui 4 volumes diferentes, vocês veem que os 4 volumes estão cinza. Se eu pegar esse cara aqui, ó, e juntar ele aqui, ó, eu posicionar ele aqui, eu vou, na hora que eu criar o meu volume, ele não vai entender, porque ele não sabe quanto que tem de diferença de espaço entre um cara e outro, ele não entende isso aqui. Então eu vou Ctrl Z. O que eu vou fazer aqui para ele saber que são 2 volumes diferentes? Eu vou pegar minha dimensão inteligente, vou clicar numa linha, vou clicar na outra e vou dizer que aqui no meio, no nosso caso, no móvel, eles vão estar coladas, mas eu não posso botar 0 aqui, como vocês já viram. Então eu vou botar 0.1 e vou meio que enganar aqui o programa. A gente vai visualizar como se eles estivessem encostados, né? Depois, na hora de pegar a medida, ele vai ser uma medida um pouco quebrada, ó, vocês vão ver aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa aqui em cima, ó, 0.1. Essa medida aqui, ó,
vai estar quebrado, ó, 563.8. Mas eu entendo que esse ponto 8 é porque eu tirei 1 milímetro de cima e de baixo. Então, 564 é a minha medida, beleza? Eu faço isso para poder gerar todos esses volumes em uma extrusão só. Se eu botasse 0 aqui, eles iriam colar os volumes e aí o programa não entende, tá? Eles têm que ter sempre um afastamento entre o volume e o outro. Então, eu vou vir aqui em Factors, né? Extrusão, e vou falar quanto que eu quero que ele tenha aqui de tamanho. Ó, eu posso ir jogando aqui, eu posso pegar essa setinha e arrastar para frente e para trás, eu posso mudar o direcionamento, mas eu vou botar aqui que ele tem de profundidade uns 350 milímetros, 35 centímetros, só para ficar meio raso e a gente poder visualizar. Agora eu venho aqui e dou um OK. Beleza, já tenho de uma vez feitas laterais, tampo e base aqui do meu móvel, né? Bem bacana. Agora o que a gente vai fazer? Bom, eu vou fazer aquele negócio do fundo. Eu vou, ó, Ctrl 2, ele já me joga para a traseira aqui do meu móvel. Eu vou usar a face gerada por ele, essa face daqui, então eu vou fazer um desenho em cima dessa face. Olha, melhor, eu vou usar o plano que a face gerou, como eu te falei, ó, desenho, tá? Ctrl 2, eu posso fazer esse desenho aqui no meio ou aqui atrás, né? Eu estou usando o plano, mas de qualquer forma, no meu caso, eu vou usar tanto o plano quanto a face. Venho aqui no meu retângulo e, aliás, eu vou usar o retângulo de centro, porque como eu posicionei o meu móvel já no início aqui, no centro do centro, isso já facilita muito todas as nossas outras... enfim, se o centro puder ajudar, nesse caso aqui ele vai e vocês vão ver. Já posicionei meu retângulo no espaço, venho aqui e vou só deixar ele aqui mais ou menos, para ele não ficar muito longe, ó, botão direito do mouse, subo, Smart Dimension, clico nessa linha, clico nessa e venho dizer aqui que eu quero, sei lá, 10 milímetros aqui de espaço entre uma linha e outra, aqui e aqui, 10 milímetros, e eu não preciso jogar nas outras. Por quê? Porque esse cara aqui entende que o meu centro, quando você usa esse cara de centro, você só precisa botar a medida em uma lateral e em outra, por isso que eu uso muito ele também. Nesse caso aqui, eu teria que botar a medida nas 4 laterais, bem ruim, né? Depende, às vezes você vai precisar dele, mas nesse caso aqui, melhor esse. Venho para cá, eu quero criar um volume? Não, eu quero retirar um volume para então posicionar o meu fundo. Então, vou extrudar, sei lá, de forma negativa, não sei como é que diz isso. E aí eu vou botar aqui, o meu fundo tem 6, eu vou botar 6.5. Aliás, se vocês estiverem usando o Corte Cloud, essas medidas já estão definidas lá no Corte Cloud. Dá uma olhadinha lá como eu ensinei, vejam as medidas e passem para cá a profundidade e esse afastamento aqui e tudo mais, tá? Mas eu vou botar aqui 6.5 para a gente fazer o nosso corte, né? Então é como se eu tivesse passado uma tupia aqui. Eu cortei aqui através dessa ferramenta aqui, eu cortei esse espaço. E aí eu vou usar de novo essa face daqui, ó. Eu só clico com o botão direito ou esquerdo nela, vou querer um sketch. Essas outras opções são o seguinte: eu posso editar esse sketch. No caso, ele entende que esse sketch foi esse último que eu acabei de fazer. Não quero editar. Eu posso... O que mais? Editar Factory. Editar sketch é uma coisa. Editar Factory, ele vai perguntar se eu quero botar mais volume, né? Aqui, ó. 6.5, tô passando mais para exagerar, ó. E no caso, eu tô editando outra coisa. Não tô editando desenho, eu tô editando o volume. Beleza. Cliquei aqui. Eu não quero editar nenhum nem outro, eu vou para um desenho novo. E aí eu vou de novo, Ctrl 2 aqui, só para fazer o meu fundo, bonitinho aqui, padrãozinho, ó. Vou clicar aqui, de novo vou para minha dimensão, clico em um, clico em outro, e eu quero deixar um mísero espaço de 0.5 milímetros em cada face aqui do meu fundo, porque se a gente botar 0.5 de um lado e de outro, a gente tem um total. Já é mais suficiente para a gente fazer o nosso fundo. Então eu vou vir aqui, vou criar um volume, né? E o meu fundo tem 6 milímetros. E isso aqui é muito importante, ó, esse Merge Result, sei lá como é que faz isso aqui. Ele está perguntando se você quer unir os resultados. Eu vou tirar isso, porque... Eu vou explicar para vocês, mas eu vou tirar isso, que é o seguinte, ó. Se eu tivesse feito essas duas peças separadas, digamos que eu fiz o meu tampo, a minha base, e depois eu fiz a minha face.
Se eu não tivesse tirado aquela seleção, ele não ia me mostrar esse traço aqui, ou seja, a divisão das peças não seria clara. Ele ia criar um volume só, ele ia entender que isso e isso era um volume só. E pra gente que tá querendo visualizar o tampo, isso, aquilo, não é legal, né? Talvez para mostrar pro seu cliente tá tudo perfeito, talvez seja uma coisa legal, mas nesse caso aqui não. Então, ó, a gente criou o volume do fundo, olha que detalhadinho que ele fica, ó. Tá? Então a gente consegue ver aqui que ele está minimamente afastado, mas tá. Aqui tem minha peça, que é o tampo e tudo mais, Ctrl 7, para ele me gerar essa visualização e a gente continuar. Beleza. Vai salvando o projeto, tá, gente? Eu não estou salvando aqui, mas você tem que ir salvando aqui. Para fazer a porta, eu vou usar a frente do armário, né? Eu não vou usar nenhum dos planos que eu tenho, porque, ó, esse plano aqui, que é o frontal, ele não me favorece, está lá atrás. O top plan também não. Posso fazer a partir do top plan? Posso. Faria um esboço aqui e mandaria ele fazer uma extrusão para um lado e uma extrusão para o outro, mas não quero. É muito complicado. E o right plan também não vai me favorecer porque eu não vou ter nenhum volume partindo do meio. Pelo contrário, no meio vai ter um espaço, né, que separa as duas portas. Então, obviamente, eu vou pegar, clico aqui em qualquer face que eu tenho dessas, crio um sketch, Ctrl 1 para ele olhar o meu móvel de frente, e a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma linha de centro. Primeiro para me situar, e depois para fazer um espelhamento depois, já que as minhas portas vão estar exatamente iguais. Então, clico aqui no meu retângulo, venho aqui em cima, já deixo ele ali voando no espaço, mas mais ou menos posicionado, clico aqui, belezinha. Venho para minha dimensão, eu quero um gap, cliquei de novo. Eu quero um gap aqui de 3 milímetros, beleza. Aliás, eu vou botar 3 em tudo. 3 milímetros, 3 milímetros. Para você editar isso aqui, você só precisa dar um duplo clique que ele edita, ok? E aqui eu quero... aqui é o seguinte, que é interessante, ó. Eu posso clicar aqui e botar uma medida entre minha linha e outra. Agora, se eu vier para cá, ó, ele já entende que a linha de centro, ele está fazendo como se fosse um espelhamento. Olha que legal. Eu posso voltar e posso chegar para esse lado aqui. Então eu vou botar que eu quero 2 milímetros total de espaço entre uma porta e outra. E aí... eu vou dar um ESC para tirar essa ferramenta aqui da minha mão. Tirei, seta pura. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar tudo, né? Tanto faz de direita ou esquerda, eu vou selecionar tudo, que eu estou selecionando o retângulo mais a linha de centro. E eu vou clicar no Mirror, aqui, né? Espelho, Mirror, sei lá. E ele já vai gerar o meu retângulo. Se eu tivesse, deixa eu voltar aqui. Se eu tivesse, ó, seleciono tudo, para desselecionar eu vou segurar o Ctrl e clicar aqui na minha linha, só para dar o exemplo. Se eu tivesse selecionado só esse cara e clicasse no Mirror, ele ia me pedir, cadê a minha linha de eixo, ó, Mirror About. Eu tenho que clicar aqui e clicar na minha linha para dizer que é essa cara que eu quero de referência. Você pode copiar ou simplesmente jogar ele para o outro lado, eu quero copiar. E aqui estão as suas linhas, né, que ele entende como as entidades que você quer copiar. Então, suas linhas aqui, beleza? Ok, ele não saiu ainda do meu sketch, ele só me deu o espelho aqui. Beleza, então o que está rolando aqui, ó? Eu tenho um desenho feito nessa face daqui, eu preciso criar um volume que vai ser a espessura do meu material, ou melhor, a espessura do meu MDF, né? 6 milímetros? Não, a gente quer agora 18 milímetros. Vou tirar esse merge e beleza, fiz minha porta. Mas por que seria interessante, eu vou só subir isso, eu ainda estou com as minhas portas aqui, mas eu só sumi com elas para mostrar o seguinte, ó, vou fazer uma prateleira. E ela vai ser a partir do fundo, tá? Poderia ser a partir desse top plane. Eu poderia desenhar um retângulo aqui, mas eu gosto de fazer a partir do fundo. Sketch, Ctrl 1. Vou pegar aqui meu retângulo de centro, cliquei no meu centro de novo, joguei aleatoriamente. Eu tenho aqui 18 milímetros. Pá. Eu quero que essa prateleira fique a 1 milímetro aqui, não, ó. Cliquei uma vez, cliquei 2 vezes. Eu quero que ela fique a 1 milímetro de espaço, né? Aqui e aqui, então são 2 total. E ela já está situada aqui no centro, porque eu já joguei tudo no centro, beleza? Então, como é que funciona essas outras situações aqui, ó? Eu posso botar uma medida cega? Posso, mas, olha que legal. Se eu boto aqui, por exemplo, eu tenho uma opção de dar um duplo clique nessa face aqui, ó. E ele já entende que eu quero que a minha prateleira venha até essa face.
Isso é legal por causa dessa coisa do programa ser paramétrico, né? Dele ser editável. No caso eu tenho essa opção aqui e eu vou botar offset de superfície, que é praticamente a mesma coisa, só que em vez de ele colar, ele entende que eu quero afastar. Quanto que eu quero afastar? Vou botar aqui 20 milímetros. Como eu falei, por que isso é tão legal? Eu posso reverter, ele vai para frente ou para trás, porque afinal é um offset, ele pode estar para cá ou para lá. E eu vou tirar esse merge chato pra caramba aqui, 20 milímetros para trás. Por que isso é legal? Se futuramente a profundidade do meu armário mudar 1 centímetro, 2 para frente ou para trás, essa prateleira daqui, ela não vai se manter com uma medida cega. Ela vai sempre ficar a 20 milímetros. Ou seja, editei uma coisa, a outra vai editar junta, porque o que eu falei que eu quero é que ela seja a 20 milímetros daqui, não que ela tenha 30 centímetros de profundidade. Eu não falei 30 centímetros, eu falei 20 milímetros daqui para cá. Legal? Beleza? Isso é esse tipo de relação que torna o SolidWorks tão fantástico. Então, uma edição se faz muito fácil. Vocês podem ver, ó, vou vir aqui, ó, nesse primeiro cara, ó, Edit Sketch. Se eu botar aqui, ó, 30, ele vai editar para mim sem problema, ó. A minha prateleira ela não vai ficar gigante. Por que ela não vai ficar gigante? Porque quando eu fiz o desenho dela, aqui, ó, eu vou editar o desenho aqui, ó. O desenho dela tá dizendo que ela vai ficar a 1 milímetro aqui dessa lateral. Não importa se ela tem 30, se ela tem 70, 50, não importa. Eu criei a relação no meu desenho, que nesse caso foi através de uma medida, mas eu não disse que essa prateleira tem, que ela tem cegamente, sei lá, 262 milímetros, sabe? Eu não gosto de fazer isso aqui. Eu gosto sempre de botar relações. No caso, a minha medida foi usada como uma relação. Vocês viram que interessante aqui? A minha prateleira diminuiu junto. Se eu tivesse posto uma medida na minha prateleira, ela não teria diminuído junto. Ela teria se mantido com aquela prateleira depois da minha edição, aquela medida de prateleira, né? Muito bacana, né? Isso é uma das coisas mais legais do SolidWorks, é a possibilidade de edição e como você aos poucos vai entendendo como relacionar as coisas. Vocês viram que eu não botei medida dessa peça aqui, ó. Em momento nenhum eu botei a medida dela. Eu falei que dentro de um retângulo de 60 por 30, nesse caso 30, mas vamos mudar para 70 aqui, de novo. Dentro de um retângulo de 70 por 60, eu quero que esse primeiro retângulo aqui tenha 18 milímetros e essa peça daqui, vou botar reto, essa peça daqui da lateral fique a 0,1 milímetros dele. Não importa que se ele, ou melhor, não importa não, se eu vier a mudar essa medida aqui, ó, 800, esse cara vai seguir, porque eu não botei uma medida cega para ele, eu botei uma relação. Então esse cara aqui acabou virando também uma relação. Essas são as melhores formas de trabalhar com SolidWorks, é quando você vai aprendendo a criar as relações, porque um projeto de marcenaria, gente, é muito editável, cara. Você precisa disso, sabe? Você apresenta para o seu cliente, ele gosta, não gosta, pede para tirar, pede para botar. Então isso aqui é uma coisa muito legal. Bom, eu vou encerrar essa aula por aqui, porque eu acho que eu consegui, por mais que tenha demorado muito, eu acho que eu consegui falar as coisas que eu acho mais importante aqui desse programa. Como eu falei, ele não é focado em marcenaria, mas ele, ó, vou jogar aqui para baixo, ó. Olha, só mais uma coisa aqui, ó. Olha que legal. Eu tinha coberto esse cara, mas eu não tinha feito antes a minha prateleira. Eu tava com isso aqui, ó, né? E eu tinha as portas. Como eu joguei esse cara para cima e criei a prateleira, na minha timeline, né, ele já jogou a minha prateleira aqui para cima, porque esse cara estava coberto, né? A porta estava coberta. Aí quando eu descubro a porta, ele está embaixo. Essas relações de estar em cima e estar embaixo influenciam muito. Porque, por exemplo, você viu quantas coisas, essa porta, como é que eu fiz ela? Eu fiz a partir dessa face, certo? Certo. Então, se eu tiver uma edição aqui nessa extrusão, eu vou influenciar essa porta. A gente já viu que influencia de forma positiva, como essas relações, mas também pode influenciar de forma negativa. Se eu deletar, ou sei lá, se de alguma forma eu tirar essa face, ele não entender que eu não tenho mais essa face, ele vai ver como um problema, porque você precisava dessa face para ter esse desenho, beleza? Então isso é o parametrismo, digamos assim, do SolidWorks. Bom, é isso, gente, vamos encerrar. Depois diz aí no comentário se vocês gostaram, eu vou precisar saber disso, tá legal? Porque esse tipo de aula aqui é realmente bem complexa, mas eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui dá para fazer
o mundo, pessoal. Então, se você gosta, além de marcenaria, você gosta também de projetos do it yourself, é legal aprender um SolidWorks, sim. É bem legal. Eu vou vir com outro programa, mais focado em marcenaria, né? Mais focado na otimização de construção de móveis. Vocês viram que esse aqui, por mais que a gente seja rápido, tenha manha, ele demora um pouquinho mais. Mas é isso aí, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou gigantesco, mas eu acho que ficou bem completo como básico desse programa. É um programa muito complexo, né? Como eu mostrei pra vocês, ele faz 1 milhão de coisas diferentes. Então me diz aí embaixo, bota nos comentários o que você achou do programa, se você achou que ele te atende, se ele é muito complexo, se você prefere um programa de marcenaria mais específico. Eu pretendo trazer esse programa, mas eu quero saber a sua opinião, beleza? Então é isso aí, galera. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like no vídeo e botar um comentário aí pra mim também. O sininho também é muito importante pra você sempre saber quando eu lanço um vídeo novo, pra você não perder nada, beleza? Então é isso aí, galera. Um abraço, até semana que vem. Valeu!